Que barulho é esse? Queridos, a paz do Senhor, muito boa noite. Graças a Deus por estarmos mais uma vez reunidos neste espaço, embora aqui apenas alguns de nós, mas juntos a você por meio dessa conexão, graças a Deus por isso. E eu quero convidar você a orarmos nesse momento, dando abertura a mais esse nosso encontro de quarta-feira. Nessa noite estaremos apresentando ao Senhor o pastor Idevaldo, que vai nos trazer a palavra de Deus. Então, que o Espírito Santo trabalhe na sua vida e na minha vida por meio do seu servo. Vamos então entregar o nosso coração para o Espírito Santo trabalhar, amém? Querido Deus, nós te damos graças, Senhor Deus, por mais esse dia, por mais essa noite, mais esta semana que Tu tem nos concedido. Te damos graças pela vida do pastor Idevaldo, que estará ministrando para nós neste momento, Senhor. Que o Teu Espírito Santo use o Teu servo, ó Deus querido, e ministre aos nossos corações. Que sejamos, Senhor, alimentados pela Tua palavra, fortalecidos por ela. Que ela, Senhor Deus, nos edifique e nos fortaleça para esta caminhada. Deus querido, que nós possamos fazer bom uso daquilo que Tu tens para nós nesta noite. Que essa palavra frutifique na minha vida, na vida dos meus irmãos que estão nesse momento nos acompanhando. Assim, Pai, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Com vocês, queridos, pastor Idevaldo. Muito obrigado, pastor. A paz do Senhor a todos, boa noite. É uma alegria estar novamente aqui para mais um estudo de quarta-feira, onde nós estamos com um propósito muito especial de trazer aqui uma reflexão que venha a ser útil, agradável para a nossa caminhada com Cristo. Então nós vamos começar agora a projetar hoje o texto que será a nossa referência, e eu queria convidar que você lesse comigo. Ele está em Efésios 6, de 1 a 14, e que diz assim a palavra do Senhor. Vai ser exibido aí para que você possa nos acompanhar na leitura. Esse é um texto muito rico, interessante, que vem nos fortalecer. A nossa igreja, enquanto é exibido ali o texto, é interessante você ter em mente que ela vai trazer um renovo para nossas vidas. Está aí, vamos ler juntos. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. E continua: pais, não irrite seus filhos, mas antes criem-nos segundo as instruções e o conselho do Senhor. Obrigado, Deus, por estarmos aqui mais uma vez na tua casa. E eu queria, antes de nós começarmos a pensar, só trazer a sua memória que no primeiro estudo da primeira quarta-feira deste mês, eu trouxe uma proposta para que nós pensássemos um pouco e refletíssemos sobre a importância de lermos a Bíblia, e eu apresentei na ocasião duas razões de nós lermos a Bíblia. Foram duas razões que a gente pôde conversar. Eu quero que você veja qual foi os temas que nós tratamos anteriormente. Então foi, em primeiro lugar, que a Bíblia é essencial para o nosso crescimento espiritual. E teve como respaldo da palavra de Deus o trecho que está em 1 Pedro 2,2, que diz assim, eu tenho aqui no meu registro: desejai ardentemente como criança recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Esse aqui é um trecho da palavra de Deus interessante, onde Pedro faz uma comparação. Ele assegura, ele garante que, assim como o leite materno é essencial para o desenvolvimento da criança, de igual maneira, a palavra de Deus, ela é essencial para que aquele que se chegou a Cristo
possa ganhar maturidade espiritual, possa crescer com segurança. E o outro tópico que nós vimos naquela ocasião, que uma das razões, outra razão para lermos a Bíblia é porque ela edifica o corpo de Cristo. E para que nós pudéssemos pensar sobre esse trecho de edificação do corpo de Cristo, nós trouxemos a nossa reflexão, a passagem que está em Mateus 7, de 24 a 27, que é aquela passagem já conhecida, que fala do homem prudente e o insensato. Já o prudente é aquele que lê a palavra, pratica. Ele fez aquela comparação interessante que o prudente construiu a sua casa na rocha. E aí veio a chuva, veio o rio, veio o vento, mas a casa ficou firme e resistiu. Por outro lado, o insensato, por sua vez, é aquele que lê, mas não pratica a palavra de Deus. É semelhante àquele que construiu a sua casa na areia. Consequentemente, veio a chuva, veio o vento, os rios, e foi grande o prejuízo, e aquela casa sofreu danos irreparáveis. E na noite de hoje, eu quero conversar com você uma outra razão. Hoje eu vou apresentar para você, está aí exibido na tela, uma outra razão para lermos a Bíblia, pois a sua leitura é uma fonte de orientação para as famílias. É isso mesmo. A Bíblia, a sua leitura, nós vamos ter várias orientações para as famílias. E eu quero pensar com você nesse tema de hoje, trazendo, só para nós lembrarmos, é sabido que, assim como eu tenho muitas razões para ler, eu tenho também muitas orientações para a família. Mas hoje eu vou me ater a dois aspectos que você vai ver no decorrer do curso. É uma orientação olhando a família pelo prisma dos filhos e depois olhando essa orientação pela ótica dos pais. Isso veremos mais na frente. E é interessante você ter em mente que essa orientação que é contida, as orientações contidas na palavra de Deus, elas são remanescentes desde o Éden. A primeira orientação que foi dada ali para Adão e Eva foi, você sabe muito bem, de todas as árvores, todos os frutos que tinham no jardim, ele não deveria comer de uma árvore, que era aquela que tem o conhecimento do bem e do mal. E aí você já sabe a consequência que teve pela violação dessa orientação. Foi comido o fruto pelo casal. Não quero entrar no mérito aqui de quem comeu, o porquê, mas sim que foi desobedecida aquela orientação e consequências foram nefastas e que perpetuam ao longo da história da humanidade, se fazendo presente em nossos dias, porque quebrou-se a orientação da obediência. Ali, Deus quer do homem a sua obediência. Um outro aspecto que eu queria trazer para a nossa reflexão é que hoje nós vivemos na história da humanidade um período ímpar, um período de uma constante mutação. O mundo de hoje é muito diferente de outrora. As comunicações de massa, uma aldeia global e comunicação de massa, você vê que um fato que acontece lá no outro continente, de repente a gente sabe aqui instantaneamente. Não só essa mudança de paradigma, mas, por outro lado, a gente verifica que muitos valores, por exemplo, os valores absolutos que eram tidos como retilíneos, sem variação, um valor
respeitado, adotado, no que diz respeito, por exemplo, honestidade. Ser honesto era algo tão bom ontem, mas hoje está perdendo força para aquilo que muitos dizem que a esperteza é falta de esperteza. Então, ser honesto não é uma boa, mas sim o cara ser esperto leva vantagem. Isso aqui não é bom. E um outro fato, outro aspecto aqui, antes que a gente prossiga, é aquilo que hoje está em moda, que se chama politicamente correto. É uma prática onde se fala alguma coisa, mas a verdade daquele fato está escondido. Quer que nessa fala ela seja o menos possível conflituoso. Essa fala não seja conflituosa, mas sim que fique de boa, vamos dizer assim. E está em moda isso. Por exemplo, aqui, olha só. Um terrorista resolve praticar um atentado contra uma instituição e ele usa um caminhão e bate ali, digamos assim, no mercado, e com isso morrem 12 pessoas. A manchete politicamente correta no jornal seguinte diz o seguinte: o que é que ele anuncia? Um caminhão atinge o mercado e, pelo menos, mata 12 pessoas. Olha só, a manchete que sai, eu vou repetir: o caminhão atinge o mercado e mata pelo menos 12 pessoas. Quem ler acha que foi um acidente, onde a pessoa perdeu a direção, houve um problema mecânico, ele não teve a intenção. Mas quando, no fundo, tratou-se de um ato terrorista de intenção deliberada que queria provocar o dano. Mas a manchete saiu politicamente correta, só para nós pensarmos. Outro exemplozinho aqui que eu quero deixar registrado no que diz respeito à miscigenação de raça no Brasil. É histórico que a nossa sociedade é composta de pessoas de todas as etnias, cores, origens. E essa miscigenação, até então, ela aconteceu como um fato histórico, mas a gente não tinha problemas até então, vamos dizer. A gente sabe que, óbvio, que existe preconceito. Mas, quando se criou recentemente a cota racial, né? Criou-se uma política aí que criou-se a cota racial, de uma certa medida, ela acirrou o ânimo, os ânimos foram acirrados em razão disso. Só para você parar e pensar. Então, era um fato de convivência, que a gente sabe que existe. O Brasil é essa mistura, e a gente tinha até então seguia sem conflito, mas hoje você não pode externar, falar em cota racial, aí gera-se várias discussões. Bom, já que a gente falou isso tudo, o que é que faz nós pensarmos, queridos? A gente tem uma crise ética. É isso que a gente vive nesse momento. E já que nós estamos falando em ética, só para registrar aqui, ela tem a origem da palavra grego étnos, que significa um modo de ser, caráter, comportamento. Então, é um conjunto de princípios e valores que norteiam a conduta da sociedade. Agora, particularizando um pouquinho para o nosso contexto cristão, ou seja, a ética cristã, são conjuntos de princípios e valores que a gente extrai da palavra de Deus. Amém? Então, vamos seguir em frente, para a gente poder ver agora, hoje, aquilo que eu pretendo conversar com vocês, que a Bíblia é a fonte de orientação para as famílias. E eu quero que eu já projetei aí, para que esse anterior mesmo, pastor, o anterior, porque nós vamos falar de um sistema ético
que é extraído da palavra de Deus. E dentre os sistemas éticos no mundo, o sistema ético bíblico, ele é um dos mais que tem um valor bem significativo, ele é considerado um dos mais assim preciosos que a gente pode. O padrão de governo dele, o padrão de conduta, ele é primoroso. E, claro, o que muitos estudiosos indicam que isto ele é dessa primazia significativa, é porque ele está permeado pelo amor de Deus por nós. Então, a nossa atitude de bondade para com o outro, porque esse sistema se preocupa muito com o outro, o sistema ético bíblico é voltado para o outro, é por isso porque nós olhamos para o amor de Deus que permeia a nossa caminhada. E aí eu queria exibir um texto da palavra de Deus que diz sim, agora sim. Está em 1 João 4:7. Olha o que diz aí. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Isso aqui é valoroso para nós. Porque o amor procede de Deus, chega na minha vida, eu absorvo esse amor e a partir desse amor eu me preocupo com os outros e passo a tratar os outros com amor, com amizade, com respeito. Ainda tem mais outro texto que está só aqui na minha anotação, que está em João 3,16, tão conhecido nosso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Um amor tão grande de Deus, que deu o seu Filho unigênito, para que ele fizesse todo aquele sacrifício vicário em favor de mim e em favor de você. Amém? É interessante também o outro aspecto que a gente vai olhar. Projete, por favor. A Bíblia, querida, aí que está algo muito importante, que a Bíblia mostra que Deus trata com o homem, leia com cuidado, de acordo com a situação que ele está, e não mediante regra ou códigos. E aí tem uma palavra de Deus que a gente vai projetar para justificar isso que nós estamos dizendo. Preste bem atenção. Isso está em Mateus 12, de 1 a 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Leia comigo. Naquela ocasião, vou ler aqui porque está no meu registro, mas você acompanha por aí pela nossa tela. Tudo bem assim? Naquela ocasião, Jesus passou pela lavoura de cereal num sábado. Seus discípulos estavam o quê? Com fome. Básico, necessidade básica. E começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhes disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, juntamente com seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido a fazer, mas apenas os sacerdotes. Ainda tem mais. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e, contudo, ficam sem culpa? Eu lhe digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo de misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocente, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Uma prova bem marcante do que significa. Deus ele olha para a situação que o homem se encontra e não coloca o óculos de regras ou leis. Essa é a necessidade. Um outro aspecto é que a Bíblia está lançada aí, você está vendo, a Bíblia aponta para a primazia do amor nas relações humanas. Isso é bom demais. A Bíblia aponta para a primazia de amor nas relações humanas. O próximo, por favor. Olha só o que diz a palavra de Deus.
Olha só como é interessante que está aí. Ao ouvir dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, olha só, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Resposta: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. É o amor que sustenta, é o amor que orienta, é o amor que nos conduz. Não podemos deixar de ter esse combustível para a nossa caminhada espiritual. Vamos em frente? Bom, eu quero agora pensar com você, levar para que nós pensamos agora, um pouquinho mais falando nessas orientações para os filhos. Eu quero falar um pouquinho, está aqui no texto da palavra de Deus, que diz assim: filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Agora, para os pais, o que é que diz? Pais, não irrite seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Olha que está bem claro isso para os pais. Embora o texto comece a falar para os filhos, eu vou começar a discorrer essa reflexão com os pais. Tudo bem? Vamos começar a discorrer isso aqui com os pais. Por favor. E aí está o primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar. Atenção, pais, para todos nós, para mim inclusive. Embora eu já tenha passado daquela fase de formação, já que meus filhos estão crescidos. Mas aí serve para a gente passar para os nossos filhos e, por sua vez, vão lá, no nosso caso, eles vão falar para os filhos dele, que são os nossos netos. Bom, o que é importante nós termos em mente? Que esta orientação de formação moral dos filhos é responsabilidade dos pais. Porque a formação moral dos filhos começa em casa. Veja lá, a formação moral dos filhos tudo começa com o papai e com a mamãe. Isso foi uma grande preocupação de Moisés ao tentar orientar o povo hebreu naquela época, porque, preste bem atenção, eles ficaram lá cativos 400 anos, influenciados por um sistema idólatra e com vários deuses. Então Moisés precisava chamar a atenção do povo para que pudesse agora, a partir de então, seguir a rota estabelecida pela Bíblia. Por favor. E aí ele se vê a dizer assim: ouça, ó Israel. Eu queria te convidar para trazer essa palavra para mim e para você. Ouça, ó povo de Deus, eu e você. Continue deixando aí, por favor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor, o único Deus. Ame o Senhor do seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, de toda a sua força. Olha lá. Que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam no seu coração. Aí vem. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho e quando estiver se deitar e quando se levantar. É um trecho bastante significativo, onde está bem claro que cabe essa formação para nós. E desse texto, querido, eu queria tirar 3 princípios para que nós pudéssemos trazer para a nossa vida hoje. E aí está o primeiro dele. Tá aí, vamos ler juntos? Diferentemente dos egípcios, só há um Deus a quem buscamos agradar. Nós cremos num Deus
único, o Deus provedor, Jeová Jiré, um Deus verdadeiro, aquele que não perde uma batalha. Esse é o meu Deus, o seu Deus. É nele que nós temos que alicerçar a nossa esperança, a nossa fé. Os egípcios não tinham aquilo, mas nós temos esse Deus verdadeiro. O próximo princípio que te tira desse texto é que a formação moral começa com os pais. Eu já falei isso, já debati e reforcei. Mais uma vez estar aqui. É um erro pensar que a responsabilidade da formação moral dos filhos cabe à igreja ou cabe à escola, seja ela dominical, seja ela uma escola tradicional. Não, não é. A responsabilidade pela educação, pela formação moral é nossa como os pais. E eu queria só fazer um pequeno adendo aqui nessa herança de moral, de formação de exemplo. Eu recordo do meu pai, porque lá na cidadezinha nossa, em Cachoeira do Arari, o meu pai era conhecido do seguinte: se perguntava para a gente assim, você é filho de quem? Aí dizia assim, aí eu dizia, eu sou filho do seu Dico, seu Raimundo. Aí a pessoa parava, olhava e dizia assim, já sei quem é. É o seu Dico da Federal. O seu Dico é um homem sério, um homem justo, um homem honesto, que cumpre com a sua palavra. Aquilo ali serviu de parâmetro para mim hoje. Eu trouxe esse ensinamento, esse exemplo do meu pai para a minha vida. E me esforço. Assim que tenho oportunidade, eu falo até hoje. Então, cabe a nós, como os pais, a dar essa sustentação para os nossos filhos. O próximo, por favor. A formação moral deve acontecer durante as atividades normais do dia a dia. É isso que diz a palavra de Deus. Ensinar, falará na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar. Ou seja, numas condições assim de normalidade. Não adianta tentar ensinar, dar instrução para o filho num momento de conflito, onde ele vai se fechar, vai se armar para que defenda o seu ato praticado. Não. O ensinamento deve ser dado naquele momento de normalidade, tranquilidade. E digo mais, o exemplo vai falar muito mais do que 1000 palavras. Vamos em frente? Estamos chegando ao final. E agora, essa fala que eu tive anterior foi para os pais. Em síntese, para os pais, a formação moral dos filhos cabe a nós. Agora, filhos, eu vou ler um pouquinho do trecho da palavra de Deus que eu trouxe aqui, que está aqui, só para nós rememorarmos. A palavra de Deus que nós lemos lá em Efésios de 1 a 4, tem um texto que diz assim, filhos, foi projetado aí, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Ponto. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Para que isso? Para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então, cabe aos filhos a honrar os seus pais. É importante ter em mente, agora para os filhos, que honrar é muito mais do que de respeito. Mas sim, honrar, eu fiz umas anotações aqui, significa, olha só, querido, distinguir, diferenciar dos demais, tratar com deferência. É isso que os filhos devem ter pelos seus pais. Tratar de maneira especial, de uma maneira singular, dar prioridade, tudo isso é honrar. E um detalhe que eu chamo a atenção, o verbo está no imperativo. Não existe uma condição. Honra teu pai só porque ele é bom. Não, é imperativo. Honrar o pai é imperativo. É claro que a gente sabe que no nosso dia a dia, no contexto familiar, vai ter situações que o filho vai se sentir assim,
compelido, se sentir com a tendência de não querer honrar e respeitar. Mas não, devemos fazer, os filhos devem fazer isso, não importando se o pai, muitas vezes, ele tem uma forma de agir, um temperamento, um jeito, mas a palavra é honrar os pais. Ela tem o mesmo valor imperativo do que a questão do perdão. Tá? Então, é importante que os filhos tenham essa orientação bíblica de honrar os pais, porque honrar os pais é uma promessa, uma fala com promessa, que você tenha dias longos e seja feliz, ande muito bem. Ok, querida? É um verdadeiro desafio para os pais, mas para os filhos, aliás, mas isso aqui nós temos que fazer, tá bom? É claro que quando o filho cresce, nós pais precisamos ter essa sensibilidade. Quando está pequeno, até 7, 8, 10, está em casa, é uma maneira de lidar. Mas à medida que vai crescendo, adolescente, jovem, é natural que eles vão passar a ter os seus amigos, vão ter a sua própria independência. Então, nós, como os pais, precisamos ter essa sensibilidade de saber conversar, ajustar de tal maneira que isso não seja uma forma de conflito, mas sim um ajuste de conduta, tanto dos filhos como dos pais, entender que esse caminhar agora, ele vai ter que ter a sua liberdade, até o momento que ele vai ficar adulto e tomar suas próprias decisões. E a partir desse momento, aí que é importante, é importante que a gente, como pai, trabalhe nesse momento que ele esteja com a gente, porque depois que eles crescem, eles vão poder tomar as suas decisões, e o que vai ser muito bom, eles poder olhar para trás e ver assim, poxa, olha o exemplo do meu pai, olha o exemplo da minha mãe. E isso vai ser uma influência na vida deles para que eles possam seguir a sua trajetória. E uma delas é trazê-los para que eles possam conhecer o Deus verdadeiro, o Deus que cuida de nós. Então, querido, nós estamos chegando aqui ao final, mas o que eu gostaria de deixar bem claro aqui para nossas vidas. Atenção, filhos, ou para os pais também. Tudo aquilo que a gente semeia, a gente vai colher. Então, dependendo daquilo que eu semear, tanto para o filho como para o pai, isso serve. Eu vou colher. Se eu semeio a semente da bondade, eu vou colher bondade. Se eu semeio, se eu coloco a semente da boa comunicação, eu vou ter comunicação de volta. Se eu semeio em casa a semente da lealdade, com certeza eu vou ter essa reciprocidade. Amém? Então pensemos que a Bíblia é a fonte de orientações para a família, não só essas que eu acabei de enfatizar, mas tantas outras que ela tem uma riqueza bem vasta que a gente pode tirar para o nosso dia a dia, para a nossa conduta, para o nosso dia a dia. Então foi bom estar aqui com vocês, que estão aqui participando dessa transmissão, e que aquilo que nós falamos aqui, que nós aqui refletimos, discutimos, ela possa ser útil para a sua vida. Amém? Que Deus possa abençoar, guardar nessa caminhada. Nós vamos agora fazer a nossa parte final de encerramento, onde a gente tem um compromisso de orar. Então, quarta-feira sempre é um dia que a gente se dedica a orar para que Deus possa abençoar e fortalecer essa nossa trajetória, essa nossa caminhada. E aí eu convido aqui o pastor Isaías, um servo de Deus que tem aqui se dedicado, participado ativamente desse trabalho importante para a nossa vida espiritual. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Amém.
Amém, amém. Obrigado, pastor Edevaldo. Que Deus continue abençoando a sua vida e que nós possamos fazer bom proveito daquilo que a palavra do Senhor tem nos trazido nessa noite. E aí eu quero orar pela família. Já que o tema foi pais e filhos, eu quero apresentar a sua família, quero apresentar o seu lar. Nesse momento que estamos sendo obrigados, vamos usar esse termo, a conviver um pouco mais. Talvez surjam conflitos, surjam dificuldades de convivência, mas eu sei que quando o Espírito Santo está junto, está conosco, ele vai sempre nos dar a sabedoria, sempre nos dá a condição de fazermos desse momento um momento de crescimento para todos nós, tanto nós pais como nós filhos. Então ore comigo e apresente ao Senhor o seu lar e a sua família também. Pai bendito, eu te agradeço pela tua palavra que tem nos trazido essa instrução ao nosso coração nesta noite. Como filhos, ó Deus querido, queremos ser bons filhos, queremos ser obedientes a Ti, obediente aos nossos genitores. Queremos, Senhor Deus, aprender de Ti e aprender dos nossos pais, aprender daqueles que têm mais experiência, mais vivência, Senhor. Queremos também, ó Deus querido, apresentar a cada um de nós que são pais, que sejamos, ó Deus amado, usados por Ti, pelo Teu Espírito Santo, com amor, com tolerância, com sabedoria, para edificar o nosso lar, edificar a nossa casa. Eu sei, meu Deus, que muitas vezes os atritos acontecem, ocorrem situações desagradáveis, muitas vezes por falta de vigilância dos pais ou dos filhos, mas pedimos que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja agindo em cada lar, em cada família, em cada coração, para que esses momentos de convivência forçada sejam momentos de crescimento, que haja crescimento emocional, que haja crescimento relacional, que haja crescimento espiritual em cada lar, em cada família. Guarda os teus filhos, ó Deus amado, dessa pandemia que estamos vivendo, dos ataques, das enfermidades que estão à nossa volta e às quais nós estamos sujeitos, ó Deus querido. Vem nos guardar, Senhor. Guarda os nossos filhos, guarda os nossos pais, guarda os nossos lares, que, Senhor Deus, sejamos protegidos por Ti. Nós, Senhor, sabemos que temos a obrigação de tomar ações, atitudes profiláticas, atitudes de nos conter, atitude de nos prevenir, de nos reservar, Senhor, mas sabemos que Tu és a nossa segurança, que Tu és a nossa esperança, que Tu és o nosso médico dos médicos. Assim, Pai querido, eu apresento os meus irmãos que estão enfermos, apresento, Senhor Deus, aqueles que foram alcançados, contaminados com esse vírus, que Tu venha trazer a saúde, aqueles, ó Deus querido, que perderam entes queridos e que precisam de consolo, ó Pai. Somente o Teu Espírito é capaz de trazer o consolo necessário. Assim, Pai, portanto, esteja com cada um de nós. Na continuidade desta semana, nós te pedimos a Ti e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos, obrigado pela sua companhia. Fique sempre conosco neste canal, acompanhe também aos domingos. Se você puder presencialmente, esteja aqui conosco nesse espaço presencialmente. Se você tem algum impedimento por questões de saúde, por alguma outra razão, acompanhe-nos neste mesmo canal, que nós agradecemos a Deus de ter nos concedido e de podermos continuar junto com você mesmo quando estamos separados do ponto de vista espacial, mas sempre unidos pelo amor, pelo Espírito do Senhor. Amados irmãos, portanto, a você e a sua família, uma boa noite, um bom restante de semana, que Deus em Cristo nos abençoe. Amém, amém.